Olá, meninas! Tudo bem? Por enquanto tem a Vanessa. Boa noite, Vanessa. A gente vai dar início à nossa primeira aula de Fundamentos, Organização e Metodologia da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Só lembrando que amanhã, né, no dia 10, né? Não, dia 9, dia 9. Amanhã eu vou subir a segunda aula, né, que eu já realizei, para fazer a complementação, até para que fique certinho, porque hoje seria a data da segunda aula, né, por conta da prova da semana passada, então foi adiantado. Hoje também nós iremos ter a aprendizagem da matemática, tá? A primeira aula, né? Mas eu já vou adiantar para vocês que as próximas 3 aulas de aprendizagem de matemática vão ser gravadas também, e eu vou subir, provavelmente, amanhã não, mas eu devo subir na sexta, no sábado e no domingo. Cada dia eu vou subir uma aula de aprendizagem da matemática, tá bom? Que eu vou gravar e tudo mais, até que eu estou dando uma boa lida, enfim. E essa semana, excepcionalmente, nós não iremos falar sobre estágio. O estágio nós retornaremos na semana que vem com a atividade E, né? Não, o estágio não, era para ser atividade F. Não, então a gente vai ter o estágio, eu confundi, porque a atividade F que precisa de mais tempo para poder ser realizada. Então a gente vai falar sobre o estágio também. Eu estou confuso, mas depois eu me desconfundo aqui. Então vamos lá, fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e do ensino fundamental, né? Prontinhos, ativei o som da Larissa. Então vamos lá. Então hoje nós vamos ver os processos históricos e legais da organização do trabalho pedagógico na educação infantil, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender o que é a educação infantil, né? Antigamente, a educação infantil era o prezinho mesmo, propriamente dito. Hoje, é até difícil dizer que é apenas o prezinho, né? Porque a educação infantil começa já lá no berçário, né? Berçário maternal, aí tem jardim, enfim, blá, 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 blá. Mas, enfim. Então, o conhecimento histórico do atendimento à criança de 0 a 5 anos, que é a idade atendida pela educação infantil, é fator relevante para valorizarmos as instituições de educação infantil como espaços promotores do desenvolvimento humano, né? Por que isso? Porque é o momento dessas crianças que eles estão se conhecendo, estão tendo contato com o mundo externo, né? Então, isso faz com que ele tenha muitas curiosidades, muitas confusões, e é o momento, acredito que seja o mais criativo de todos, né? Porque nesse momento ainda nós estamos na fase do abstrato, né? Aliás, perdão, nós estamos na fase do concreto. Então, o concreto faz a gente ter aquelas coisas meio do Fantástico Mundo do Bob, né? Que não lembra um desenho maravilhoso que o Bob, né, o Bob Jenner, que ele entendia tudo ao pé da letra, né? Então ele imaginava uma expressão, por exemplo, céu da boca, ele via que era o mesmo céu, com lua e sol na boca dentro das pessoas. Então é mais ou menos isso. Então, quer queira ou não, é um momento de muita criatividade, porque ele busca os elementos nos quais ele vai que ele sabe, né, do concreto, do que ele vê, do que ele entende que seja, para aquilo que ele para transformar expressões que têm outras conotações, né, outros sentidos naquilo que ele exatamente interpreta do mundo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no próprio histórico da educação infantil no Brasil. Para quem não lembra, já tiveram história da educação, acho que foi semestre passado, né? Acho que foi, não lembro. Mas, enfim, a educação no Brasil, ela começou de um modo bem sui generis, assim, bem peculiar, né?
começou ao contrário, né? Então, começou, né, nós tínhamos lá os jesuítas, né? Que catequizavam os índios e davam as primeiras letras, né, para a população brasileira, que isso durou desde 1532 até 1759, quando eles foram expulsos de Portugal, de todos os seus territórios, né, de suas colônias, por conta das reformas pombalinas, né? Isso só foi voltar, né, em 1808, quando a família real fugiu para o Brasil. A educação no Brasil voltou e ela ainda era voltada para o ensino superior. Então a gente começou de trás para frente, né? Uma coisa bem, né? Se fosse fácil, não era Brasil, né? Então a gente tinha que começar do modo diferente, né? Assim como diz a Gretchen, né? Por que ela fazia bunda music, né? Porque quem canta tem que cantar de frente, né? Então ela cantava de costas, mostrando a bunda, não é bem mostrando a bunda, mas era para chamar, de certa forma, a atenção por ser diferente dos outros cantores. Então, no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então, a gente começou de trás para frente. Mas a questão da educação infantil, ela já existe há muitos anos, né? Ele começou primeiro com um assistencialismo, especialmente voltados para as mães da educação infantil, né? Para as mães que trabalhavam, né, que elas precisavam deixar as crianças de fato, em algum lugar para que elas pudessem trabalhar, especialmente as mães de baixa renda, as mais pobres, ou as mães solteiras e tudo mais, né? Só que com o tempo isso foi, óbvio, melhorando, né? Até que culminou com a Constituição Federal de 88, que traz as primeiras diretrizes sobre educação infantil, que também traz, 2 anos depois, no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e que culmina com a sua institucionalização de fato com a nossa atual LDB, né, a Lei 9394 de 96. Por que era um assistencialismo e passou a ser de fato educação? Porque antes do ECA, a mãe que não estava trabalhando perdia a vaga na creche. Não sei se vocês lembram, né? Isso mudou a partir do ECA, que passou a ser uma exigência estar na criança, né? Um direito e um dever da criança estar matriculado numa instituição de educação infantil. Por isso que nós temos até hoje algumas nomenclaturas, como a Vanessa colocou aqui, berçário, maternal, jardim, pré. Hoje é só educação infantil, né? Ainda se usa ainda essas nomenclaturas, mas é só educação infantil. Né? E hoje, não mais. Né? Hoje, você não importa se você tem emprego ou não. A criança já tem o direito de ir para o berçário, se você quiser. Por quê? Porque em educação, a gente entende que a socialização com outras crianças faz parte do processo de aprendizagem. Então, daí a importância da criança ir, de fato, para o berçário, maternal, jardim, pré e tudo mais. Ah, mas eu não quero levar ele tão bebê. Não tem problema. O importante é que ele tenha esse contato ainda na primeira infância, né, com outras crianças. E outras crianças, não é as crianças do mesmo círculo social dele, né, mas crianças de outros círculos, né. Então, até para que ela consiga criar elementos empáticos, né, e além de elementos de socialização, como até a Vanessa colocou aqui, a criança precisa se socializar. Então, por isso que hoje é uma exigência também. Então, a criança, eu vou dar 2 exemplos. O meu afilhado, o Arthur, ele fez 2 anos. Ele não fala ainda direito. Ele fala algumas coisas e tudo mais, mas ele não fala direito. Por que ele não fala direito? Óbvio, porque ele ainda não teve a questão da socialização. Porque a própria socialização com outras crianças exige essa forma de comunicação. A mãe, ela consegue compreender os sons meio inteligíveis das crianças, mas outras crianças não. Então, e aí isso faz estimula a criança a aprender a falar. Então, por exemplo, o Arthur, ele não fala porque ele não está socializando apenas? Sim, ele não fala porque não está também socializando. Está socializando sempre com as mesmas pessoas, que vai satisfazer as necessidades dele, né? Um outro caso é o do Rafael, que é o sobrinho neto do meu noivo, né? Que as pessoas estão achando que ele, porque está com 1 ano e meio, ele está com autismo. Não está com autismo, nem um pouco. Por quê? Porque ele não está falando, né? Então, o que falta para essas crianças, principalmente nesse momento da pandemia, a socialização não está ocorrendo do jeito que deveria, é, de fato, socializar.
Então, por isso que é tão importante também nesse espaço estar integrado num lugar, né? Por isso que até hoje, inclusive, vou fazer uma ressalva, as mães falam assim, a escola não abre, eu não tenho com quem deixar meu filho. Então, essa inclusive, uma ideia errada hoje, né? Porque a escola, né, isso eu digo do Fundo 1, até mesmo da educação infantil, ela não é um depósito de criança, ela é um espaço para socialização de conteúdos e de pessoas, né? Então, isso é o mais importante quando a gente pensa numa escola. Não porque, não dá para eu ter que deixar porque eu trabalho. Não, até que porque as pessoas hoje, salvo o melhor juízo, geralmente trabalham 8 horas, né? Eu não posso nada porque eu trabalho pouco em vários lugares, mas não trabalho 8 horas. Então, a escola tem, em média, 5 horas. Então, tem um delay de horário aí que não bate para poder fazer a escola como um depósito de lugar, né? Então, não é. Né? Então, a gente tem que romper com essa ideia, por exemplo, da creche, que como era, de fato, até o início da década de 90, que, de fato, era um lugar onde as crianças ficavam lá e ficavam porque ficavam, né? Tanto que para poder estar na creche não precisava nem de professor, precisava apenas de recreacionista. Hoje não, hoje precisa da figura de um pedagogo. Né? Então, os primeiros documentos que foram norteando ao ensino na educação infantil, primeiro surgiu 2 anos depois da LDB, que foi o RCNEI, né? Que é o referencial curricular nacional para a educação infantil. Né? Por que referencial? Porque, na época, também surgiram os PCNs, que são os parâmetros curriculares. E a educação infantil não trabalha com currículo, como a gente propriamente dita. Né? A gente trabalha com referências do que pode ser trabalhados. Né? Então, por isso que tinha, de fato, um referencial e não os PCNs, que foi incrementado pelas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil. Inclusive, essas diretrizes que deram base a hoje a parte de educação infantil da BNCC, que é o documento atual válido para todo o Brasil. Né? As diretrizes nacionais elas surgiram em 2010 e o BNCC em 2018. Vejam que, olha um nome diferente, referencial curricular para Base Nacional Comum Curricular. Né? Então, é a base, traz alguns elementos de base que podem ser trabalhados. Né? Então, os percussores da educação infantil, a gente tem 4. Né? Nós temos o Rousseau, que tinha a ideia da criança versus o adulto, né? Que a criança era um adulto em miniatura. Né? Depois, isso no século XVIII. No mesmo século, nós temos o Pestalozzi, que já fala um pouco da autonomia da criança. Eu vou deixar, inclusive, uns vídeos para vocês verem, tanto do Rousseau, do Pestalozzi, do Froebel e da Montessori. Né? Eu vou deixar na descrição do vídeo e vou mandar também no grupo de vocês para vocês verem cada um com mais profundidade. Né? Já o Pestalozzi já fala da questão de que a criança ela não é um mini adulto, mas é uma pessoa que precisa aprender autonomia, ter autonomia, né? Que é hoje o que a gente imagina mesmo. A criança já educa para que ela seja autônoma, ela consiga realizar as atividades sozinhas, sem necessidade de interferência de outras pessoas. No século seguinte, nós temos a figura do Froebel, né? Que fala que a criança ela já é capaz de produzir sentimento, né? E esse sentimento é para si, né? Então, a criança ela consegue expressar, ela consegue sentir todos os elementos que geralmente a gente associa com adultos, né? Como frustração, tristeza, alegria, depressão, entre outras, né? E a Montessori, né? A Montessori que é, digamos assim, a papa hoje, a papisa, né? Não é a papa, né? A papisa. A italiana, a Maria Montessori, ela é a papisa da educação infantil, que ela já trabalha a questão da identidade, né? A construção da identidade já a partir da primeira infância, e também dando prosseguimento ao que o Pestalozzi, seu conterrâneo, também fala em relação à autonomia, né? Que a criança aprende para ser autônoma, ser um sujeito autônomo. Vamos lá. Boa noite, Leite, Larissa, que responderam no responder. Não tem problema, Simone, relaxa. E a legislação, né? Então, a primeira legislação, né, que vai falar bem pormenoramente relacionado à educação infantil foi a Constituição Federal e o ECA, mas eles falam muito da questão dos direitos
das pessoas de poderem frequentar, mas que vai legitimar, de fato, a educação infantil, é óbvio, a LDB de 96, né? Porque a LDB de 96 ela foi elaborada para direcionar todas as ações da educação brasileira em diversos níveis, etapas e modalidades de ensino, né? Então, é a primeira legislação, de fato, que é atual, né, que nós estamos vivendo agora, que vai fazer no final do ano 25 anos, e que é a nossa LDB mais duradoura, até porque ela é a mais abrangente, ela está mais em sintonia, inclusive, com a nossa Constituição, tanto que ela teve várias alterações, né, vários dispositivos foram cortados, outros foram inseridos e foram adaptados, enfim. Porque ela já está bem completa, inclusive, ela já trabalha com essa questão da autonomia, não só na educação infantil, mas em todas as outras etapas também da educação. Deixa eu fechar aqui, porque não dá. Então, vamos lá. Então, o atendimento das crianças, ela passa a ser obrigatório no centro de educação infantil. Né? O que é o centro de educação infantil? Né? É uma etapa antes do EMEI. Tá? A EMEI é um centro de educação infantil, já é uma escolinha mesmo, já mais voltada para a questão da motricidade, da questão de deixar preparado para poder escrever, entre outras coisas. Já o centro de educação infantil são aquelas coisas mais voltadas para mais lúdicos e mais para recreação de fato, né? E na LDB a gente tem duas separações, por isso que não tem mais, viu, Vanessa, berçário, maternal, jardim e pré, são só duas, né? São só dois hoje, que é a creche, que atende a criança de 0 a 3 anos, aí são centros de educação infantil, e a pré-escola, que atende as crianças de 4 a 5 anos, né? Então, a creche, é óbvio, tudo muito lúdico, tudo tem intencionalidade, assim como qualquer coisa da educação infantil, mas é totalmente voltado para o lúdico. A criança, ela tem a ideia que ela está assim, num lugar que ela vai para brincar, não para aprender. Essa coisa vai mudando justamente na pré-escola, onde ela vai ver elementos mais precisos voltados para a educação, mas ainda na ludicidade, né? Até por conta das próprias limitações das crianças e tudo mais. Então, nas diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, né, de 2010, diz que a educação infantil ela precisa ser pautada nas interações e nas brincadeiras. Daí a da necessidade de ser tudo muito lúdico para a criança, para que ela consiga aprender brincando, né, que aprende com mais prazer, né? Então, não está errado, só para fazer uma correção, não está errado o que você falou, Vanessa. Eles ainda utilizam muito essas nomenclaturas, só que elas não são mais válidas, né? Então, hoje são só duas, que é creche e pré-escola, só. Né? Aí tem escolinha que gosta de fazer frufru, deixar bonitinho, prezinho, maternal, tudo para separar, mas meio como uma coisa mais interna, tá? Mas o correto mesmo é creche e pré-escola. Então ambas as etapas, né, tanto a creche quanto a pré-escola, tudo precisa ser feito por meio da interação. Lembra que eu falei por que o Arthur e o Rafael não falam direito, né? Eles não falam porque falta a interação entre as crianças, que vai fazer trazer esse elemento no qual vai forçar ela aprender a reproduzir sons tais como os outros adultos fazem, tais como os responsáveis dessas crianças fazem. Então, essas interações, elas são as responsáveis até para a aquisição da fala. Óbvio, outros elementos também são importantes, mas todos eles se acontecem por meio de interação. Porque se eu não interagir, eu não preciso falar. Não preciso falar. Então, daí vem essa necessidade, essa precisão de a gente fazer que as crianças estejam juntas, socializem, né? Por isso que essa pandemia está sendo muito ruim, especialmente para as crianças pequenas. E, óbvio, como eu falei das brincadeiras, porque tudo ela precisa ser lúdico, brincar aprendendo, né? E aprendendo brincando. Então, para que ela consiga... eu aprendi porque eu brinquei, nossa, disso, faz assim assado, que vai trabalhar mais a cognitividade dela, mais a satisfação dela, né, de se divertir e tudo mais. E nós temos, por último, né, das legislações, óbvio, a nossa atual rainha de tudo, a BNCC.
A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é o documento norteador para a construção dos currículos das escolas brasileiras. A BNCC é um currículo? O que vocês acham? A BNCC é um currículo? Leide, Larissa, Joelma, Vanessa, Adriana, Simone. O que vocês acham? Que a BNCC é um currículo? Ó, a Larissa acha que sim, a Vanessa falou que sim. Simone, Adriana, Joelma, Leide, Simone, sim. Vocês vão se surpreender. Não é um currículo. Não é um currículo. A BNCC não é um currículo. A BNCC é uma ideia de currículo. Ela é uma base curricular. Exatamente como você colocou, base curricular. É uma ideia de um currículo. Tanto que eu não posso simplesmente pegar, sabe, a BNCC e vou aplicar a BNCC. Não. Eu preciso fazer adaptações voltadas para a realidade onde aquela escola está. Geralmente, essas adaptações são feitas primeiro pela rede de ensino. Lembrando que a gente, pedagogia, a gente ensina vocês para o ensino oficial, né? Então, para as redes de ensino, que pode ser federal, municipal ou estadual. No caso da educação infantil, vai ser sempre mais voltado para o municipal. Então, vai estar mais voltada para a educação municipal. E dentro das escolas, tem o próprio currículo, que é como a Larissa colocou aqui, que tem o PPP. Então, tanto que o PPP é a BNCC adaptada para aquela unidade escolar. Então, ali que vai trazer esses elementos nos quais vão virar currículo. É por isso que é bem interessante. A BNCC, apesar de ser base nacional, comum curricular, ela não é um currículo. Ela traz o elemento mínimo para poder construir um currículo a partir dela, né? Então, eu não posso simplesmente pegar a BNCC e vou aplicar. Não. Eu tenho que fazer adaptação regional, com as particularidades, até porque a BNCC, ela exige que seja implantada essas particularidades, essas regionalidades que cada escola tem. Como eu já falei para vocês, não sei se foi para vocês, mas se não falei, se falei, vou falar de novo, se não falei, vai saber agora. Aqui é a cidade de São Paulo. É uma cidade grande. Então, o currículo da cidade, né, que é o currículo municipal, né, da Prefeitura de São Paulo, ela atende toda a cidade, né, que é norte, sul, leste e oeste, né? Lembrando que o sul é enorme, né? O leste também é enorme, e a parte norte já é um pouquinho maior, né, do que o centro, tem a parte oeste que é minúscula. Então, uma escola da região norte vai implantar no seu PP elementos totalmente diferentes da zona leste, que vai implantar elementos totalmente diferentes do centro, da zona sul e do extremo sul, né? Então, tudo isso ele precisa ser adaptado para a escola. Então, por isso que a BNCC não é um currículo. E aí isso vai aparecer através do PPP. Como a Vanessa já colocou antes, vamos falar agora dos direitos de aprendizagem da criança na BNCC, que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o se conhecer, né? Conhecer-se, né? Então, são os elementos básicos para poder se trabalhar na educação infantil, que é o que a gente está falando agora, né? Então, eles são os direitos da criança. Então, tudo que você vai trabalhar intencionalmente com ela tem que respeitar esses elementos, esses 6 elementos, né, que são os direitos da aprendizagem. Dúvidas, contribuições, xingamentos, gritarias? Tá bom. Princípios básicos da educação infantil, né? Como eu falei agora há pouco, né, até com o nome do bonito mesmo, Rousseau, né? A criança, né, até o século XVII, até o século XVIII, né, até o Rousseau, né? Já pegou o Rousseau. A criança ainda é vista como um mini adulto, né? Por isso que a gente pega aquelas imagens das crianças e elas estão com roupas de adultos, né, com roupas minúsculas de adultos, né, não na mesma proporção. E elas estão com aquelas maquiagens, aquelas perucas, né? Ou até mesmo a criança trabalhava igual uma condenada, igual o seu pai e a mãe,
ou qualquer outro responsável. Então, a criança ela é vista como um mini adulto, então ela é uma pessoa já formada, né? E a gente sabe que não, né? Então, foi só a partir do século XVII, lá para o século XVIII, que a criança passa a ter outro destaque na sociedade. Porque já no século XVIII começou a se implantar as primeiras instituições escolares, pré-escolares assistenciais, que não era o intuito ainda de educar, mas era um intuito de ter onde deixar, que perdura até hoje. Né? Essa mentalidade perdura até hoje. A escola não é um lugar onde a gente simplesmente deixa a criança, né? Não, a escola é um espaço de socialização. Mas, óbvio, naquele momento não tinha nem essa palavra socialização, né? A conotação dessa palavra era completamente diferente naquela época. Então, o assistencialismo e o consequente improviso são características da educação infantil no Brasil, porque era para poder, sabe aquelas casas assim, vou deixar para fulana cuidar. Era isso. Isso que era educação infantil, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E o Kramer diz o seguinte, que duas formas de conceber a criança, a que recebe a paparicação dos adultos, mimada, né? E a outra como ser imperfeito e incompleto, porque a criança, né, teoricamente, ela não está formada, né? A criança, ela está em formação, então ela não é um mini adulto, né? Então ela não é dona de si, não tem a dona da razão, né? Então por isso que ela pode ser imperfeita ou incompleta, né? Aqui, ó, a Vanessa colocou verdade. Alguns pais acham que tem que deixá-los para ficar sob os cuidados da tia. Da tia, da avó, de não sei quem mais, enfim. Então, no final do século XX, né, no Brasil, ou seja, agora, há pouco tempo, né, uns 20 anos atrás, é que tem no Brasil a ideia de que criança é um sujeito possuidor de direitos. Basta lembrar que até 1990, né, antes do ECA, se as crianças estivessem vadiando na rua e a polícia parasse, elas sumiam, né, porque ia para FEBEM, vadiando. Cadê os pais que não estão cuidando dessa criança, né? Então, ela não tinha direitos, né? Então, o direito foi só aparecer mesmo através do ECA, né? Na verdade, através da Constituição Federal de 88, mas que foi, né, dado aquele improvement, né? Aquela coisa mais bonita, né, com o ECA, né? Então, no final do século XX, passou-se a ter situações de cuidados da criança, ou seja, se você não cuida da criança, você é negligente, você pode ser preso, né? As brincadeiras e aprendizagens, por exemplo, na própria educação, elas precisam ser orientadas e integradas, né? Ela precisa ter aquela conotação de aprendizagem, mas essa conotação não precisa passar para a criança, ela precisa só entender que é uma brincadeira, né? Tanto que a própria situação de cuidado diz o seguinte, é muito voltado para a própria criança. Eu vou deixar compartilhado com vocês também um link aqui no YouTube, de uma cena da novela, eu acho, não é Em Família, acho que é Páginas da Vida, que tem a nossa digníssima Regina Duarte, que ela adota uma criança com síndrome de Down, que a mãe morre, né, que é uma das gêmeas, né, lá da Fernanda Vasconcelos, e a professora, né, que até é a Ana Carolina Aguiar, que faz a professora, ela simplesmente ignora a presença da criança. Então, enquanto ela ensina as outras crianças, ela acaba não ensinando aquela outra menina, né, só porque tem síndrome de Down. E isso é uma das cenas. A outra cena que eu acho bem impactante é que as crianças, elas, como você sabe, elas precisam fazer portfólio. Como é que você sabe que sua filha, seus filhos, né, seu filho, sua filha, fez uma atividade na educação infantil? Através do portfólio, né? Então, eu crio uma pasta e coloco todos os trabalhos produzidos por eles dentro dela e, geralmente, ou entrego para os pais, né, entrego mesmo, no final do ano, ou até eles olham, né, para ter ciência e devolvem para a professora para poder continuar montando o portfólio. E essa cena, que é bem, eu acho até mais impactante do que a da menina, porque a menina não está entendendo, né? Mas é quando a professora, né, a Carolina Guiar, ela dá portfólio para todos os pais, menos para a personagem da Regina Duarte, né, que é Helena, né? Então, o Ana Carlos é Helena. Que é a Helena que ela disse assim, não, cara, eu quero o portfólio, né, quero os trabalhos que minha filha fez agora, assim como todos os pais. E a professora fica meio sem jeito, porque, na verdade, não fez nada com a criança. Então, isso envolve situações de cuidado. Isso é algo para vocês, inclusive, prestarem bastante atenção, porque
o professor também pode ser negligente, e negligência da cadeia, tá? É crime. Então, além disso, traz o desenvolvimento das capacidades infantis, né? A gente já falou isso de competências e habilidades, né? Vamos relembrar o que é competência e habilidades. Habilidades é aquilo que eu sei fazer muito bem. A competência é quando eu pego uma habilidade minha e começo a trabalhar para poder ficar bem melhor e conseguir aplicar em diversos campos da nossa vida. Então, quando eu vou trabalhar com uma criança, eu sei que as habilidades delas são limitadas, é óbvio. Só mesmo a Regia Emília, né, aquela doideira de dar a faca para a criança, apesar que eu acho que eu daria, ensinando, né, daria para a criança cortar as coisas. Mas só a Regia Emília que vai fazer essa coisa de dar extrema autonomia para a criança, mas, óbvio, sempre com uma supervisão de um adulto e tudo mais. Então, eu preciso trabalhar essas capacidades ante as possibilidades que ela podem realizar. A relação interpessoal, ou seja, ela precisa estar conectada com outras crianças, né? Até mesmo como eu falei da questão da desenvolver a fala, não só desenvolver a fala, desenvolver empatia, companheirismo, cooperativismo e tudo mais, né? E, óbvio, trazer sua realidade social e cultural, porque eu não vou trabalhar com a criança no mundo da fantasia, eu preciso mostrar bem a sua realidade. Óbvio que eu não vou chegar no e cru e falar, mas eu vou trabalhar vários elementos da sua realidade de modo que ela consiga entender o lugar onde ela está e que ela possa ser um sujeito transformador daquele lugar. Então, nessa questão da realidade que deve ser trabalhada, porque a criança ela é um sujeito de informação. Quando a gente já forma ela desde a base para ser um sujeito transformador de sua realidade, cara, aí nós só temos coisas boas por aí. Dúvidas, perguntas? Deixa eu anotar tudo isso. Deixa eu anotar tudo isso, porque depois, na hora que eu subir, eu tenho que ver o vídeo de novo, né? Aí eu deixa eu anotar aqui. Não vou esquecer. Colocar... E aqui, cadê? Cadê as mensagens? Pensadores. Vanessa colocou assim, uma criança especial, uma criança com necessidades especiais em sala, né? Temos que trabalhar o mesmo conteúdo ou não? Sim, o mesmo conteúdo. É óbvio que o conteúdo vai ser adaptado, até por conta das possibilidades da criança, né? A gente tem que... Isso nós já faríamos de qualquer jeito com qualquer outra criança, né? A gente tem que sempre fazer com as possibilidades dos nossos alunos. Quando você tem um aluno com necessidades específicas, você também vai fazer essa mesma adaptação, mas o conteúdo precisa ser o mesmo. Educar, cuidar e brincar, né? O educar, o cuidar e o brincar são itens indissociáveis, né? Por quê? Porque a criança, ela nasceu, ela tem que aproveitar a sua infância para brincar. É isso que as crianças até 12 anos têm que pensar, que ela tem o direito e o dever de brincar. Mais do que o dever, ela tem o direito de brincar, de ser criança, né? Só que o brincar, ela também tem a necessidade de ser educada, receber educação, né? E isso já desde o seu nascimento. Ela começa a educação com a própria mãe, né? Com o seu responsável. Na hora de mamar, na hora de ensinar a ir ao banheiro, de comer e tudo mais. Então, algo que não tem nem como tirar da própria infância, né? E cuidar, porque a criança ela é um ser em formação, ela precisa ser protegida.
né? Por que a galinha vai para um lado e os pintinhos vão atrás, né? Porque a galinha sabe que os seus filhotes são indefesos, né? Eu sei que a analogia pode parecer não muito boa. Por que os cachorros ficam, as cadelas ficam tão rosnentas quando pegam um filhote dela? Porque ela sabe que o filhote dela é indefeso, né? Então ela precisa proteger o seu filhote. A mesma coisa somos humanos. A gente precisa protegê-los, encaminhá-los para que eles consigam ser sujeitos autônomos, né? Então, por isso que esses 3 itens, eles são indissociáveis, né? Até porque como o princípio curricular tem que se pautar nesses 3 itens, porque aí nós teremos o que chamamos de desenvolvimento integral, né? Ou global, né, da criança. Porque o desenvolvimento ele não pode ser feito por partes, né? Como até falei agora há pouco da questão do paparicar e tudo mais. Não é paparicar e o outro a Deus dará, né? Não, a gente tem que fazer de forma que ele possa se desenvolver de modo completo. E quando se desenvolve de modo completo, ele se torna um sujeito autônomo, né? O conhecimento científico sem perder de vista, né? O cuidar, educar e brincar. Então, tudo que a gente faz precisa ter intencionalidade, né? Já falamos isso, inclusive. Tem que ter essa intencionalidade. Só que essa intencionalidade ela é pautada por descobertas que estudiosos fazem. Por isso que a gente faz o que faz na escola com as crianças, né? Não é porque eu acho isso legal para fazer. Não. Tem que ter uma intencionalidade, algo que vai comprovar por que aquilo é importante a criança aprender. Como agora a própria Vanessa colocou, temos que trabalhar o mesmo conteúdo ou não com uma criança com necessidades específicas? Sim. A diferença, está provado que a gente tem que trabalhar, né? Só o ministro da Educação, que é um idiota, que fala que a gente tem que tirar essas crianças da sala de aula. Não, porque a gente trabalha com elementos empáticos, até mesmo com as outras crianças. E as outras crianças vão poder ajudar muito melhor do que eu quando eu tiver que fazer algum tipo de explicação ou até mesmo na interação com essa criança. E isso vai dar um sentimento de pertencimento de lugar, que é importante para todas as crianças, independente da condição dela, né? E como aí vem até a última parte, porque a prática pedagógica, ela precisa envolver os sujeitos das ações. Precisa envolver os professores, os alunos e todo mundo junto. Não é o professor no pedestal, os alunos ali, não, pelo contrário. É uma troca, onde você aprende ao passo que você ensina para o seu aluno e vice-versa, né? Então é isso que tem que ocorrer, né? O currículo da educação infantil, elas trazem práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico, né? Nossa, tudo isso? Sim. Porque até mesmo quando eu vou falar sobre artes com uma criança, ele tem toda uma intencionalidade. Quando eu vou falar sobre a história de um lugar, eu vou contar uma história. Ou até mesmo ler um livro, contar uma história mesmo, historinha. Eu tenho que ter uma intencionalidade. E tudo está provado cientificamente que é importante para a criança, para o seu próprio desenvolvimento, né? Então, a gente tem que entender que, que cada etapa, né, já falamos que são 2 etapas, né? Que é a creche e a pré-escola. Ela vai ter suas particularidades, né? A creche, ela é dividida em 2 subetapas, né? Que são os bebês e as crianças bem pequenas, né? Os bebês são aquelas crianças que vão do nascimento, né, até 1 ano e 6 meses. As crianças bem pequenas vai do ano e 7 meses até os 3 anos e 11 meses. Já a pré-escola, ela é composta por crianças pequenas, que vai de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Então, cada momento, cada uma dessas etapas vai ter as suas particularidades com as quais eu vou precisar trabalhar essas cientificidades, né? Hoje, a criança, ela que tem posses, né? Ela já tem um celular, né, para joguinho. E às vezes o celular é dela mesma, né? Nem do pai ou da mãe, às vezes é dela mesma, ou um tablet, né? Para o joguinho, né? E por que elas aprendem tão rápido? Porque elas vão para o sistema de dedução. Então, por isso, esse sistema de dedução é algo que a gente deixa de utilizar na idade adulta, o que é ruim. E a dedução sempre vai nos levar a caminhos certos, mesmo quando a gente erra. Porque errar faz parte do processo. E quando a gente erra, a gente aprende também. Então, a BNCC, como até mesmo a Vanessa já havia colocado, já havia falado, ela tem os 3 direitos da aprendizagem, né?
mas ela também trabalha o que chamamos de campos de experiências, né? Que são 5, né? Então, na educação infantil, eu trabalho o eu, o outro e nós, né? Especialmente para a questão de cooperação, de empatia e tudo mais, né? A gente trabalha o corpo, os gestos e os movimentos, porque a criança, ela pequena, é impossível de ela ficar sentada nas mesas. Lembra das mesas daqui? Lembra das mesas aqui? Lembra dessas mesas? É impossível a criança ficar nessas mesas, né? Ela não consegue, porque o corpo dela é projetado para se movimentar, ela está cheia de energia, e isso tem que ser trabalhado, né? Também, um outro campo de experiência que é utilizado são os traços, sons, cores e formas. Então, a gente vai trabalhar mais as questões sensíveis, né, da sensibilidade, de poder tocar, sentir se é áspero, se é macio, se é duro, se é gelatinoso, se é líquido, se é sólido. Então, trabalhar com cheiros, né? Trabalhar com sons. O som que eu faço aqui, ó, por que eu faço esse som, né, igual dos batuques? Por que trabalhar com esse som do corpo também é importante para a sonoridade? Por que quando eu faço isso eu escuto um barulho? Por que eu coloco a concha aqui? Por que eu vejo aqui a cortina é azul, aqui é branco, o chão é cinza? Então, trabalhar esses elementos para que ela consiga ver a profusão de coisas que há no mundo, na parte sensorial, né? E na parte psicológica vai aparecer a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, porque a criança, como eu falei, nessa idade, ela é extremamente criativa. Eu vou ver se eu acho algum no YouTube do Fantástico Mundo de Bob. Se eu achar, eu posto lá para vocês verem quem não viu. O Bob Jenner, que ele faz aquela coisa assim do céu da boca, né? E vem aquela coisa do céu, né? A cobra, hoje a cobra vai fumar e aparece a cobra fumando. Não, melhor não, porque a cobra fumando não fica bem no desenho infantil. Mas algo assim, nesse mesmo sentido. Então, tudo isso ela fala porque ela precisa se expressar, ela está organizando os pensamentos na sua mente. Ela tem sentimentos, ela quer se expressar, ela quer escutar, ela quer criar, ela quer imaginar, ela quer fantasiar. E é direito dela, né? E além do direito, é um campo de experiência que precisa ser trabalhado, faz de conta. E por fim, o espaço, o tempo, a quantidade de relações e transformações. Até porque a criança, ela não tem noção de tempo, não tem noção de que essa sala aqui, por exemplo, é grande, para ela vai ser super grande, porque para os olhos, para o campo visual dela, para o corpo dela vai ser minúsculo em relação a essa sala enorme, né? Então, ela está ainda se situando, começando a compreender o que é, de fato, o mundo físico que está aqui por fora, né? E a identidade, e a identidade e autonomia na educação infantil. Como eu já havia falado antes, né, a criança ela precisa ser um sujeito autônomo. E isso, obviamente, ela vai também aprender na educação infantil. Essa autonomia, né, ela é construída e são constituídas a partir de um trabalho pedagógico organizado. É algo que vocês farão, né? Porque quando vocês organizam esse trabalho de forma que seja coerente para ela, especialmente para ela consegue organizar e consegue ser até mesmo autônoma, realizar as atividades sem que você fique chamando atenção. O que é muito importante, porque ela precisa aprender isso, né? Ela, muitas vezes em casa ela não aprende nesse mesmo formato de organização, né? Ela aprende a ser organizada de outro modo, né? Ela aprende através de comandos que os seus responsáveis dão. Mas na escola, como é que eu vou dar esse comando? Eu vou dar o mesmo comando que eu dou em casa? Não. Eu não vou dar o mesmo comando, eu vou dar outros tipos de comandos para que elas consigam compreender quais são as etapas dos processos, né, que precisam ser atingidos para que ela consiga ter êxito em alguma ação. Então, as etapas de educação infantil, né, cada etapa ela é diferente e apresenta necessidades específicas. Óbvio, um bebê eu não vou pedir para ele arrumar os brinquedos organizado por cor, né? Não vou conseguir fazer isso. Eu consegui fazer com uma criança na pré-escola, né? Então, eu preciso ter esse timing, essa noção de que cada um vai ter suas
especificidades, suas necessidades, as suas capacidades. E as condições de seleção de conteúdos, eles precisam estar obrigatoriamente articulados com o PPP, né? E através da BNCC e outros documentos legais. Dúvidas, questões, contribuições? Ótimo. Então, eu vou fazer a parada aqui do vídeo para a gente passar para a próxima. Só uma coisa para falar para vocês. Eu vou deixar também, vou mandar no grupo de vocês, mas se não mandar, vai estar na descrição. Não, acho que vou deixar na descrição do vídeo, que é melhor do que mandar. Vamos colocar os vídeos sobre o Rousseau, o Pestalozzi, o Froebel e sobre a Montessori. Também vou colocar aqueles vídeos que eu falei do Páginas da Vida. Páginas da Vida, né, da professora. Vou tentar achar as duas cenas, né? Que eu acho fantástica aquela cena, para vocês terem uma ideia justamente da questão da diferenciação, da negligência. E também vou procurar o Fantástico Mundo de Bob lá no próprio YouTube. Se eu achar, eu posto para vocês. Se não, aí é igual a Andressa Urach falar, e Gabi, só quem viveu sabe. Porque era muito legal ter esse desenho, né? Porque ele realmente ele pegava tudo ao pé da letra, era até engraçado. Tá ótimo? Então, vou fazer aqui a parada do vídeo para poder fazer a continuação. Ok? Que é a parte horrível, matemática.